Você já parou para pensar que, na Bíblia, alguns dos maiores inimigos de Deus não vieram de fora, mas nasceram dentro da própria casa de Israel? Que o perigo não estava apenas em exércitos estrangeiros, mas também em alianças feitas dentro do próprio trono? Essa é a história de um casal que juntos formaram uma das parcerias mais sombrias já registradas nas Escrituras: Acabe e Jezabel. Um rei fraco, dominado pelo poder, e uma rainha astuta, movida pela idolatria. Uma união que não apenas marcou o destino de Israel, mas também provocou a ira profética e o juízo do Deus vivo. Acabe era rei de Israel, com um trono estabelecido, uma cidade fortificada e riquezas que impressionavam qualquer nação ao redor. Aos olhos humanos, ele tinha tudo, mas sua maior fraqueza estava onde nenhum exército poderia defendê-lo: em seu coração. A Bíblia o descreve como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se isso não bastasse, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, sacerdote e rei dos Sidônios. E foi a partir dessa aliança que a idolatria deixou de ser apenas uma ameaça distante e passou a sentar-se no trono de Israel. Jezabel não era uma rainha qualquer. Ela carregava consigo a influência dos falsos deuses, a sedução da idolatria e uma determinação implacável de impor sua fé pagã sobre o povo de Deus. Baal e Azerá não eram apenas nomes estrangeiros, mas deuses aos quais Jezabel dedicava sacrifícios, construía altares e exigia adoração. E com o apoio de Acabe, esses cultos passaram a dominar Israel. Os profetas do Senhor foram perseguidos, muitos foram mortos, e aqueles que ousavam permanecer fiéis precisavam se esconder em cavernas. Imagine viver em um tempo em que a verdade estava sendo silenciada e o erro era celebrado nos palácios. Mas Deus nunca deixa a escuridão reinar sem levantar uma voz de confronto. Foi nesse cenário que surgiu Elias, o profeta do fogo, o homem que enfrentaria sozinho não apenas um rei e uma rainha, mas centenas de profetas de Baal. E é aqui que a narrativa começa a se tornar ainda mais intensa. De um lado, o casal que representava a idolatria, a manipulação e o poder político. Do outro, um profeta solitário, sustentado apenas pela palavra de Deus. A cena parece desigual, mas é justamente nesse contraste que a Bíblia revela a soberania divina. A história de Acabe e Jezabel não é apenas sobre um casal antigo. É um espelho que continua nos mostrando o perigo de alianças erradas, de corações seduzidos pelo poder e de vidas entregues ao orgulho e à idolatria. Porque, no fundo, todos nós corremos o risco de ceder às mesmas tentações. Confiar mais na nossa força do que em Deus. Buscar atalhos para conquistar o que queremos, ou até mesmo silenciar a verdade quando ela nos confronta. Esse é o poder da idolatria, não apenas de imagens, mas de tudo aquilo que tentamos colocar no lugar do Senhor em nossas vidas. E é por isso que essa narrativa prende tanto a nossa atenção. Não estamos apenas diante de personagens distantes, mas de símbolos vivos que ainda falam conosco. Acabe mostra o perigo de um coração vacilante e frágil diante da pressão. Jezabel revela o poder destrutivo de um espírito manipulador e idólatra. E Elias surge como a voz profética que nos lembra que o fogo de Deus ainda desce quando alguém se levanta com fé e ousadia. Se essa introdução já fez você refletir sobre o peso dessas escolhas, prepare-se, porque nos próximos instantes vamos mergulhar nos detalhes dessa história, entendendo como o casal mais temido de Israel ousou desafiar o Senhor e como cada passo deles os levou a um destino marcado pelo juízo divino. A jornada que começa agora vai te mostrar que nenhum trono humano, por mais poderoso que pareça, pode resistir à voz profética de Deus.
Você já parou para pensar que na Bíblia, alguns dos maiores inimigos de Deus não vieram de fora, mas nasceram dentro da própria casa de Israel? Que o perigo não estava apenas em exércitos estrangeiros, mas também em alianças feitas dentro do próprio trono? Essa é a história de um casal que juntos formaram uma das parcerias mais sombrias já registradas nas Escrituras. Acabe e Jezabel, um rei fraco dominado pelo poder e uma rainha astuta movida pela idolatria. Uma união que não apenas marcou o destino de Israel, mas também provocou a ira profética e o juízo do Deus vivo. Acabe era rei de Israel, com um trono estabelecido, uma cidade fortificada e riquezas que impressionavam qualquer nação ao redor. Aos olhos humanos, ele tinha tudo, mas sua maior fraqueza estava onde nenhum exército poderia defendê-lo, em seu coração. A Bíblia o descreve como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se isso não bastasse, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, sacerdote e rei dos Sidônios. E foi a partir dessa aliança que a idolatria deixou de ser apenas uma ameaça distante e passou a sentar-se no trono de Israel. Jezabel não era uma rainha qualquer. Ela carregava consigo a influência dos falsos deuses, a sedução da idolatria e uma determinação implacável de impor sua fé pagã sobre o povo de Deus. Baal e Azerá não eram apenas nomes estrangeiros, mas deuses aos quais Jezabel dedicava sacrifícios, construía altares e exigia adoração. E com o apoio de Acabe, esses cultos passaram a dominar Israel. Os profetas do Senhor foram perseguidos, muitos foram mortos, e aqueles que ousavam permanecer fiéis precisavam se esconder em cavernas. Imagine viver em um tempo em que a verdade estava sendo silenciada e o erro era celebrado nos palácios. Mas Deus nunca deixa a escuridão reinar sem levantar uma voz de confronto. Foi nesse cenário que surgiu Elias, o profeta do fogo, o homem que enfrentaria sozinho não apenas um rei e uma rainha, mas centenas de profetas de Baal. E é aqui que a narrativa começa a se tornar ainda mais intensa. De um lado, o casal que representava a idolatria, a manipulação e o poder político. Do outro, um profeta solitário, sustentado apenas pela palavra de Deus. A cena parece desigual, mas é justamente nesse contraste que a Bíblia revela a soberania divina. A história de Acabe e Jezabel não é apenas sobre um casal antigo. É um espelho que continua nos mostrando o perigo de alianças erradas, de corações seduzidos pelo poder e de vidas entregues ao orgulho e à idolatria. Porque, no fundo, todos nós corremos o risco de ceder às mesmas tentações. Confiar mais na nossa força do que em Deus. Buscar atalhos para conquistar o que queremos, ou até mesmo silenciar a verdade quando ela nos confronta. Esse é o poder da idolatria, não apenas de imagens, mas de tudo aquilo que tentamos colocar no lugar do Senhor em nossas vidas. E é por isso que essa narrativa prende tanto a nossa atenção. Não estamos apenas diante de personagens distantes, mas de símbolos vivos que ainda falam conosco. Acabe mostra o perigo de um coração vacilante e frágil diante da pressão. Jezabel revela o poder destrutivo de um espírito manipulador e idólatra. E Elias surge como a voz profética que nos lembra que o fogo de Deus ainda desce quando alguém se levanta com fé e ousadia. Se essa introdução já fez você refletir sobre o peso dessas escolhas, prepare-se, porque nos próximos instantes vamos mergulhar nos detalhes dessa história, entendendo como o casal mais temido de Israel ousou desafiar o Senhor e como cada passo deles os levou a um destino marcado pelo juízo divino. A jornada que começa agora vai te mostrar que nenhum trono humano, por mais poderoso que pareça, pode resistir à voz profética de Deus. E antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa história intensa, eu quero te pedir algo muito especial.
Se essa mensagem já mexeu com você de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Esse gesto simples ajuda para que a palavra alcance milhares de outras pessoas que também precisam ouvir sobre a verdade e o poder de Deus. E eu quero ouvir de você também. Já aconteceu de você se sentir cercado por situações injustas ou perceber que parecia estar sozinho defendendo aquilo que é certo? Se sim, comente aqui. Eu já senti isso. Essa frase conecta a sua experiência com a mensagem que estamos estudando e cria uma corrente de fé e reflexão entre todos nós. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui, juntos, revelamos as histórias ocultas da Bíblia e descobrimos lições que ainda hoje transformam vidas. Ao se inscrever, você não apenas recebe novos conteúdos, mas se junta a uma família que cresce a cada dia, unida pelo desejo de aprender, o crer e viver mais perto de Deus. Quando olhamos para a figura de Acabe, precisamos entender que não estamos falando apenas de um rei qualquer, mas de um homem que ocupava o trono de Israel em um dos períodos mais conturbados da sua história espiritual. Acabe foi coroado para ser o líder de um povo que carregava em sua memória a aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas que pouco a pouco vinha se afastando da fé verdadeira. A expectativa era de que um rei no trono se tornasse guardião das tradições, defensor da fé, alguém que lembrasse constantemente à nação que sua força não estava em cavalos ou em exércitos, mas na presença do Senhor. Porém, a Bíblia nos mostra o oposto. Acabe se tornou símbolo de fraqueza espiritual e de corrupção moral. Alguém incapaz de dizer não às pressões de quem estava ao seu lado, especialmente da sua esposa, Jezabel. É importante visualizar esse cenário. Israel havia experimentado reis fiéis, como Davi, que apesar de suas falhas, buscava o coração de Deus, ou como Salomão em seus primeiros anos, exaltando a sabedoria divina. Mas com Acabe, a narrativa muda. Ele era sim poderoso no trono, mas frágil no espírito. E essa fragilidade abriu espaço para uma influência que marcaria de maneira trágica a história do povo. Jezabel, a princesa fenícia que trouxe consigo a idolatria, a adoração a Baal e a perseguição aos profetas do Deus vivo. Esse casamento não foi apenas uma aliança política, mas um ponto de virada para a vida espiritual de Israel, porque aquilo que deveria ser uma união de fortalecimento se tornou a porta para um desvio profundo. Pense comigo, quantas vezes não vemos homens e mulheres em posições de liderança que por fora parecem fortes, mas por dentro se deixam dominar por paixões, medos e pressões externas? Acabe representa exatamente isso. Um rei de coroa na cabeça, mas sem autoridade no coração. Jezabel, por outro lado, era tudo aquilo que ele não conseguia ser. Determinada, ousada, manipuladora, pronta para impor sua vontade, mesmo que isso significasse desafiar o próprio Deus. A combinação desses dois formou um casal que, em vez de guiar a nação para perto da luz, mergulhou-a ainda mais fundo nas trevas da idolatria e da corrupção espiritual. Mas não pense que essa história é apenas um retrato distante de um casal do passado. Na verdade, ela revela padrões que ainda vemos hoje. Porque quem nunca já se deparou com situações em que pessoas se deixam guiar por más influências, trocando princípios por conveniências, fé por interesses, verdade por manipulação? Acabe e Jezabel são personagens históricos, mas ao mesmo tempo são arquétipos de comportamentos humanos. Ele, o fraco que não consegue se posicionar. Ela, a manipuladora que usa sua força para destruir o que é sagrado. Essa dinâmica é tão atual quanto naquele tempo. E talvez seja por isso que essa história nos prende tanto, porque ela fala daquilo que pode acontecer quando abrimos espaço para que a voz errada domine a nossa vida. O texto bíblico é claro ao descrever Acabe como alguém que fez mais
para provocar a ira do Senhor do que todos os reis antes dele. Veja a gravidade disso. Não estamos falando de um erro pontual, mas de uma trajetória inteira marcada por escolhas que feriam a santidade de Deus. Ele reconstruiu Jericó quando isso havia sido proibido, ergueu altares para Baal e Asherá, entregou espaço de adoração a deuses estrangeiros dentro da própria terra, que deveria ser símbolo da aliança com o Senhor. E se isso não bastasse, permitiu que Jezabel perseguisse os profetas, tentando silenciar a voz da verdade. O reinado de Acabe se tornou palco de uma batalha espiritual sem precedentes. E é justamente nesse ponto que a história começa a se intensificar. Porque Deus não fica em silêncio quando o seu nome é afrontado. Imagine a cena: o povo dividido, muitos seduzidos pelas práticas religiosas de Jezabel, acostumados às festas e aos rituais pagãos, acreditando que poderiam misturar a fé no Senhor com a adoração a Baal. Mas, ao mesmo tempo, havia um remanescente, homens e mulheres que permaneciam fiéis, escondidos, resistentes, acreditando que ainda havia esperança para a nação. Essa tensão crescente revela algo essencial. Por mais que o mal pareça dominar, Deus sempre preserva um povo que não se dobra. E é aqui que a narrativa nos prepara para os choques mais intensos entre Acabe, Jezabel e os profetas que ousaram se levantar contra eles. E agora eu quero que você, que está acompanhando até aqui, pare um instante e reflita. Já houve momentos na sua vida em que você se sentiu como esse povo, cercado por influências negativas, pressionado a ceder, mas ainda tentando manter sua fé firme? Se essa parte da história já mexeu com você, escreva aqui nos comentários a frase: "Eu não me dobro". Essa declaração é mais do que palavras. É uma forma de afirmar que, mesmo em tempos de pressão, você escolhe permanecer fiel ao Deus que reina sobre tudo. Quando falamos de Jezabel, precisamos compreender que ela não entra na história de forma tímida ou discreta, mas com uma presença tão forte que marca não apenas a vida de Acabe, mas todo o rumo espiritual de Israel. Jezabel não era israelita, ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, sacerdote de Baal e de Azerá, deuses estrangeiros que representavam tudo o que era contrário à fé no Senhor. Ao se casar com Acabe, ela não apenas trouxe sua personalidade forte e manipuladora, mas também arrastou consigo uma bagagem espiritual que se tornaria veneno para a nação. Não foi um simples casamento político, mas a porta aberta para a idolatria, ganhar espaço dentro do povo escolhido. E aqui está um detalhe crucial. Enquanto Acabe representava a fraqueza espiritual de alguém que não conseguia se posicionar, Jezabel era a encarnação da ousadia diabólica, determinada a destruir qualquer vestígio da adoração ao Deus verdadeiro. A Bíblia a descreve como alguém que não apenas incentivava a idolatria, mas que organizava, financiava e sustentava centenas de profetas de Baal e de Aserá à sua própria mesa. Imagine a cena: banquetes regados de luxo no palácio, enquanto os profetas do Senhor eram caçados e mortos, obrigados a se esconder em cavernas para sobreviver. Jezabel era astuta, calculista, destemida e via os profetas de Israel não como homens de Deus, mas como inimigos pessoais que precisavam ser eliminados. A força dessa mulher estava em sua influência, e talvez essa seja a parte mais assustadora. Jezabel não precisava pegar em espadas para destruir, porque sua arma era mais poderosa: manipulação e controle. Acabe, fragilizado espiritualmente, se tornou um fantoche em suas mãos, alguém incapaz de resistir às suas pressões e chantagens emocionais. Enquanto o rei deveria ser aquele que conduzia o povo em direção ao Senhor, era Jezabel quem ditava o rumo da nação. É por isso que, em muitos momentos da narrativa, parece que ela era a verdadeira governante, a mente por trás das ações mais cruéis e afrontosas contra Deus. Mas perceba comigo como isso é atual.
Quantas vezes vemos pessoas que, por falta de firmeza espiritual, acabam permitindo que más influências ditem o rumo de suas vidas? Jezabel se tornou símbolo eterno desse tipo de influência. Aquela voz que sussurra, que manipula, que arrasta o coração para longe do propósito divino. A Bíblia a coloca como exemplo não apenas de idolatria, mas de uma postura de rebeldia aberta contra o Senhor. E talvez essa seja a maior lição. O perigo não está apenas em grandes inimigos visíveis, mas em alianças que parecem vantajosas, mas que escondem sementes de destruição. O contraste que se cria aqui é poderoso. De um lado, um povo que já havia experimentado o Deus do fogo no Sinai, que conhecia as histórias da travessia do Mar Vermelho, que havia recebido promessas eternas através dos profetas. Do outro, uma rainha estrangeira que ridicularizava essa fé, trazendo consigo cultos pagãos, altares erguidos a Baal em plena capital, sacerdotes espalhados pela terra como se fossem a voz oficial da religião. Jezabel não estava apenas confrontando homens, estava desafiando o próprio Deus de Israel, como se pudesse substituí-lo em seu próprio território. E aqui entra uma reflexão profunda. Quantas vezes também não permitimos que Jezabéis modernas ocupem espaço em nossos corações? Influências que nos afastam da fé, que nos distraem com promessas vazias, que nos convencem de que podemos misturar a verdade com a mentira sem consequências. Jezabel se tornou arquétipo de tudo aquilo que corrompe a pureza da fé, de tudo o que busca calar a voz profética e afastar o povo da presença de Deus. A narrativa deixa claro que Jezabel não descansava enquanto houvesse alguém disposto a proclamar a verdade. Foi ela quem jurou de morte a Elias após o episódio no Monte Carmelo, mostrando que seu ódio não era apenas contra pessoas, mas contra a mensagem do Deus vivo. Esse detalhe revela algo impressionante. Quando o mal encontra resistência, ele se enfurece. Jezabel representa exatamente isso, o espírito de rebeldia que não suporta ser confrontado pela verdade. E agora eu quero que você, que está mergulhado comigo nessa história, reflita profundamente. Será que você também já se viu diante de influências que tentavam calar sua fé? Situações em que parecia mais fácil se dobrar do que permanecer firme? Se isso já aconteceu com você, eu quero que escreva aqui nos comentários uma frase simbólica que declare sua posição. Eu escolho permanecer firme. Essa simples frase é um ato de resistência, assim como o remanescente em Israel que não se curvou a Baal. Quando falamos de Acabe, não podemos enxergá-lo apenas como o homem que ocupava o trono de Israel, mas como alguém que, ao contrário do que se esperava de um rei ungido para conduzir o povo de Deus, se deixou levar por suas próprias fraquezas. A Escritura o descreve como um dos piores reis que Israel já teve, não porque fosse cruel em campo de batalha ou injusto em julgamentos, mas porque permitiu que seu coração fosse dominado pela idolatria, pela indecisão e pela covardia espiritual. É impressionante pensar que um homem colocado em posição tão alta não teve a coragem de manter-se fiel ao Senhor, preferindo agradar a sua esposa Jezabel e as pressões políticas e culturais da época. Acabe representa o retrato de alguém que tinha autoridade diante dos homens, mas não tinha firmeza diante de Deus. Ele tinha poder para decretar leis, riquezas para sustentar seu palácio, exércitos para defender seu território, mas não tinha coragem para se levantar contra o pecado que crescia dentro da sua própria casa. Esse é um contraste perturbador, porque nos mostra como o coração humano pode ser frágil quando não está enraizado na verdade. Acabe não precisava ter se curvado à influência de Jezabel, mas escolheu o caminho mais fácil, o de se omitir, o de permitir, o de seguir o fluxo em vez de confrontá-lo. E essa fraqueza custou caro, não apenas para ele, mas para toda a nação.
porque quando o líder se corrompe, o povo segue o mesmo caminho. Foi assim que Israel, que havia sido chamado para ser um povo santo, se afastou cada vez mais do Deus verdadeiro e mergulhou em práticas de idolatria, adoração a Baal e rituais pagãos que ofendiam diretamente a santidade do Senhor. O texto bíblico é claro ao dizer que Acabe fez mais para provocar a ira de Deus do que todos os reis que vieram antes dele. Essa frase soa como um alerta, porque revela até que ponto sua passividade e suas escolhas erradas impactaram gerações. Agora, pense na ironia dessa situação. O trono de Israel, que deveria ser símbolo de fidelidade, de justiça e de liderança espiritual, se tornou palco da corrupção, da manipulação e da idolatria. E tudo isso porque Acabe não soube ser firme diante de Jezabel, diante do povo e diante de si mesmo. Quantas vezes isso também não acontece conosco, em menor escala? Quantas vezes nos calamos quando deveríamos falar? Nos acomodamos quando deveríamos resistir? Escolhemos agradar pessoas em vez de agradar a Deus? O erro de Acabe não foi apenas político, foi espiritual. Ele deixou que sua vida fosse moldada por influências contrárias ao propósito divino. É nesse cenário que surge o contraste mais marcante da narrativa. De um lado, Acabe e Jezabel, fortalecendo a idolatria e dando espaço ao culto a deuses estrangeiros. Do outro, Elias, o profeta que se levantava como uma voz solitária em meio ao caos. E esse detalhe é de arrepiar, porque mostra que quando parece não haver mais esperança, Deus sempre levanta alguém disposto a confrontar a mentira com a verdade. Elias não era rei, não tinha exércitos, não tinha riquezas. Ele tinha apenas uma coisa, a palavra do Senhor. E foi com essa palavra que ele ousou enfrentar o casal mais temido da época, expondo a fragilidade de Acabe e desafiando a influência destrutiva de Jezabel. Mas repare comigo, antes mesmo do confronto épico no Monte Carmelo, a Bíblia já mostra como Elias se colocava em posição de resistência. Ele não aceitava se calar diante da idolatria, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Isso revela uma tensão espiritual muito forte. De um lado, Acabe, com um coração vacilante que se dobrava facilmente. Do outro, Elias, com uma fé firme que não negociava princípios. Essa comparação é poderosa porque nos convida a refletir quem temos sido em nossas escolhas diárias. Temos cedido como Acabe ou permanecido firmes como Elias? E esse ponto toca fundo, porque mostra que não é preciso ter uma Jezabel ao lado para cair em erro. Basta permitir que vozes de engano, medo ou comodismo ditem nossos passos. Acabe se tornou símbolo da omissão, daquele que sabe o que é certo, mas escolhe não agir. E talvez essa seja uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual, o pecado da passividade. Porque muitas vezes não é preciso fazer o mal para se perder, basta deixar de fazer o bem. Agora, eu quero que você reflita junto comigo sobre isso. Quantas vezes, assim como Acabe, você já percebeu o que deveria fazer, mas se calou por medo, conveniência ou comodismo? Quantas vezes escolheu o silêncio em vez da firmeza? Essa história não está registrada apenas para falar de um rei distante, mas para nos confrontar hoje. E se essa mensagem já mexeu com você de alguma forma, eu quero que escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho ser firme em Deus. Essa declaração vai ser o seu compromisso de que não quer viver como Acabe, vacilando diante da verdade, mas sim como alguém que se posiciona com fé. A influência de Jezabel sobre Acabe é um dos pontos mais dramáticos e reveladores dessa narrativa, porque nos mostra como a força de uma personalidade corrompida pode moldar não apenas um indivíduo, mas toda uma nação. Jezabel não era israelita, não conhecia os caminhos do Deus vivo.
e trazia consigo a bagagem religiosa de sua origem fenícia, marcada pelo culto a Baal e a Azerá. Desde o início de seu casamento com Acabe, ela não se limitou a viver de acordo com suas crenças particulares. Pelo contrário, ela usou a posição de rainha para transformar a fé de Israel em algo corrompido, espalhando a idolatria como uma praga que contaminava tudo ao redor. Imagine a cena: altares de Baal sendo erguidos em plena Samaria, sacerdotes estrangeiros sendo sustentados pela mesa da rainha, práticas de culto profano se tornando cada vez mais comuns dentro do território que havia sido separado para o Senhor. Era como se cada pedra colocada nesses altares fosse uma afronta direta ao Deus de Israel. E aqui, mais uma vez, enxergamos a fraqueza de Acabe. Ele poderia ter se levantado contra isso, poderia ter protegido a identidade espiritual do povo que governava, mas preferiu se calar, preferiu ceder, preferiu deixar que Jezabel comandasse o rumo da religião em sua casa e no seu reino. Essa omissão não apenas abriu as portas para a idolatria, mas também aprofundou a distância entre o povo e o Deus verdadeiro. Jezabel, com sua ousadia, assumia o papel de liderança espiritual que cabia a Acabe, mas usava essa influência para conduzir Israel à perdição. O mais grave é que ela não se contentava em apenas introduzir novos cultos. Ela perseguia com fúria os profetas do Senhor, mandando matá-los, como se quisesse apagar qualquer voz que ousasse se levantar contra seu domínio. Essa perseguição cruel criou um clima de medo em Israel. Profetas foram escondidos em cavernas, sustentados com pão e água para não morrerem, enquanto Jezabel enchia sua corte de sacerdotes de Baal e Aserá, banqueteando-os com luxo e privilégios. Essa cena é de arrepiar, porque revela um contraste gritante. De um lado, os homens de Deus vivendo escondidos, sustentados de forma humilde, sobrevivendo à sombra do poder humano. Do outro, falsos sacerdotes vivendo na abundância, comendo à mesa da rainha e espalhando suas mentiras pelo reino. A distorção era tão grande que parecia não haver mais espaço para a verdade. E talvez esse seja um dos pontos mais atuais dessa história. Quantas vezes também vivemos em contextos em que a mentira parece ter mais espaço do que a verdade, em que aqueles que vivem de aparências e manipulação parecem prosperar, enquanto os que buscam ser fiéis a Deus são marginalizados, ridicularizados ou silenciados. Jezabel representa exatamente esse espírito de engano que busca calar a voz profética, que tenta sufocar a verdade com perseguição, luxo e influência. Mas por mais que tente, a história nos mostra que a palavra de Deus nunca pode ser apagada. Nesse momento da narrativa, sentimos o peso da tensão espiritual que pairava sobre Israel. O rei, omisso e fraco, cedia à esposa que comandava o reino nas sombras com mãos de ferro. A rainha, manipuladora e impiedosa, não apenas dominava o marido, mas espalhava medo e idolatria em todo o território. O povo, confuso e dividido, oscilava entre seguir a tradição de seus pais, que haviam conhecido o Deus de Abraão, e se render ao fascínio dos rituais de Baal, que prometiam prosperidade, fertilidade e abundância. Era uma guerra silenciosa, mas devastadora. Uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a fidelidade e a idolatria. E aqui somos convidados a uma reflexão profunda. Quantas vezes permitimos que vozes contrárias ao propósito de Deus se tornem mais fortes do que a voz dele em nossas vidas? Jezabel pode ter vivido há milhares de anos, mas sua influência ainda ecoa hoje, quando aceitamos valores e práticas que se opõem à palavra apenas para nos ajustarmos ao ambiente, ao grupo ou às pressões externas. Acabe foi passivo, Jezabel foi ativa, e o resultado dessa combinação foi a corrupção de uma nação inteira. Isso nos mostra que, se não nos posicionarmos, outros o farão, e nem sempre para conduzir ao caminho certo. Agora, imagine como era para Elias viver nesse contexto.
O profeta sabia que Jezabel o odiava, que sua vida estava constantemente em risco, mas não se calou. Enquanto Jezabel usava a morte para silenciar, Elias usava a palavra de Deus para confrontar. Essa oposição direta é o que dá ainda mais força à narrativa. De um lado, a rainha que representava o orgulho, a manipulação e a idolatria. Do outro, o profeta que representava a humildade, a verdade e a fidelidade. É esse embate que prepara o terreno para os acontecimentos que estão por vir e que marcarão para sempre a história de Israel. E eu quero que você, que está acompanhando essa jornada, faça um exercício de fé junto comigo. Pense em quais áreas da sua vida você tem permitido que vozes de Jezabel ditem os rumos, seja pela omissão, seja pela influência de valores contrários à palavra. E para selar esse momento de reflexão, escreva aqui nos comentários a frase: "Eu não me calo diante da verdade". Essa declaração será como um compromisso de que, ao contrário do silêncio de Acabe, você deseja se posicionar em fidelidade ao Senhor. A tensão espiritual que Jezabel trouxe para Israel chegou a um ponto insustentável, e é justamente nesse cenário que surge uma das passagens mais intensas e conhecidas das Escrituras: o confronto no Monte Carmelo. Imagine a cena: o povo dividido, os altares erguidos, centenas de profetas de Baal e Aserá se exibindo diante de uma multidão expectante, e do outro lado, apenas um homem solitário, Elias, trazendo consigo não espadas, não exércitos, não riquezas, mas a palavra viva do Deus de Israel. Esse contraste por si só já é arrebatador, porque mostra que a verdadeira batalha não se travava no número de seguidores, mas na essência da fé. Jezabel havia enchido o reino de falsos profetas, sustentados pelo luxo da corte, enquanto Elias sobrevivia apenas pela providência de Deus. E ainda assim, naquele dia, não seria o poder humano que prevaleceria, mas o fogo do céu que cairia para mostrar quem era o Senhor. O povo, que vivia cambaleando entre duas opiniões, estava reunido ali, em silêncio. Essa hesitação é um detalhe importante, porque revela como a idolatria havia confundido a mente coletiva. Eles sabiam da história de Abraão, de Moisés, de Davi, mas já não tinham certeza se o Deus de Israel ainda era o mesmo que agia com poder. E quantas vezes também não vivemos algo parecido quando nos deixamos levar por caminhos duplos, tentando agradar a Deus e ao mesmo tempo satisfazer o mundo? Elias, com voz firme, lança uma pergunta que ecoa até hoje: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Essa provocação foi como uma flecha no coração da multidão, que nada respondeu. E aqui está a grande questão. O silêncio do povo mostrava sua indecisão, e a indecisão diante da verdade é, por si só, uma escolha perigosa. Então, o desafio foi lançado. Elias propôs que 2 altares fossem preparados, um para Baal e outro para o Senhor, sem que fosse colocado fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. A cena que se segue é carregada de dramaticidade. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia, dançaram, gritaram, cortaram-se com facas, numa exibição desesperada de devoção. Mas não houve voz, não houve resposta, não houve sinal. Imagine o clima entre o povo, observando aquela cena de desespero, vendo homens ensanguentados clamando a um Deus que não respondia. O vazio daquela devoção se tornava cada vez mais evidente. Elias, em meio àquela confusão, ainda zombava deles, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo ou viajando. Esse sarcasmo não era apenas uma provocação, mas uma forma de expor a fragilidade da fé em algo que não tem poder. E quando chegou a vez de Elias, tudo mudou de tom.
Ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel como se fosse um lembrete ao povo de sua verdadeira identidade. Depois, fez algo ainda mais impressionante. Mandou encher de água a lenha, o sacrifício e até mesmo a cova ao redor do altar. Era como se dissesse: não haverá dúvida, não haverá truque, não haverá manipulação. Se o fogo vier, será apenas pelo poder do Deus vivo. Essa ousadia revela o coração de quem confia plenamente no Senhor, porque não basta apenas crer em segredo. Elias expôs sua fé diante de todos, de forma que ninguém pudesse negar o que aconteceria. Então, ele levantou a voz em oração, simples e direta, pedindo que o Senhor mostrasse que era o Deus verdadeiro e que havia enviado aquele profeta. E em resposta, o fogo do céu caiu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que enchia a cova. O impacto foi imediato. O povo inteiro caiu com o rosto em terra, declarando: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Essa cena é um dos momentos mais grandiosos da história bíblica, porque revela de forma incontestável a soberania divina diante de um povo dividido. Jezabel havia tentado apagar a voz profética, mas o fogo do céu reacendeu a fé de uma nação. Esse episódio nos traz lições profundas. O povo só reconheceu o Senhor depois de ver o fogo, mas Elias já cria antes mesmo de qualquer sinal. E aqui está uma reflexão importante para nós. Será que nossa fé depende de provas visíveis ou conseguimos confiar mesmo quando ainda não vemos? Porque a essência da fé está exatamente em acreditar antes da resposta. O Monte Carmelo se tornou palco de um confronto entre a idolatria e a verdade, entre o silêncio de Baal e a resposta poderosa do Deus vivo. E eu quero te convidar a refletir sobre isso de forma muito pessoal. Quantas vezes você também já viveu entre dois pensamentos, tentando servir a Deus, mas ao mesmo tempo preso a coisas que competem com a fé? Esse episódio nos mostra que cedo ou tarde precisamos tomar uma decisão, porque a indecisão nos mantém paralisados e enfraquecidos. O povo só se posicionou quando viu o fogo cair, mas Elias nos ensina que a verdadeira força está em se posicionar antes mesmo da resposta. Por isso, eu quero te fazer um convite especial para interagir neste momento. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários a frase: "O Senhor é Deus." Essa declaração é mais do que palavras. É uma forma de reafirmar a fé, de proclamar publicamente aquilo que Elias declarou diante de uma multidão. Que essa frase seja não apenas um comentário, mas um compromisso. Depois do espetáculo do Monte Carmelo, quando o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício diante de todo o povo, o clima em Israel parecia ter mudado. O povo que antes hesitava entre seguir a Deus ou se render a Baal, caiu com o rosto em terra, reconhecendo que o Senhor é Deus. A fé parecia reacendida, o coração do povo tocado, e Elias, que até então se via sozinho contra centenas de profetas, agora parecia vitorioso. Mas é nesse ponto que a narrativa dá uma virada inesperada. Porque enquanto o povo se inclinava diante da manifestação divina, Jezabel não se curvou. Pelo contrário, a rainha endureceu o coração ainda mais. O fogo do céu não foi suficiente para quebrar sua altivez. E aqui começa uma nova fase da história, talvez ainda mais sombria, porque nos mostra que há pessoas que, mesmo diante da evidência incontestável da ação de Deus, escolhem resistir. Jezabel não ficou em silêncio. Ao ouvir o que havia acontecido no Carmelo, em vez de se arrepender, enviou uma ameaça direta a Elias: "Os deuses me castiguem. Se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o mesmo que fizeste com a vida dos profetas de Baal." Essas palavras ecoaram como uma sentença de morte. E veja como isso é impressionante.
O profeta que tinha enfrentado sozinho centenas de falsos profetas, agora se sente profundamente abalado diante da ameaça de uma mulher. Isso nos revela algo muito humano, porque quantas vezes não somos fortes diante de grandes multidões, mas estremecemos diante de ataques pessoais e diretos. Elias, o homem de fogo, de repente se torna o homem do medo. Essa virada dramática mexe com a gente, porque mostra que até os mais fortes na fé também têm momentos de fragilidade. O texto bíblico relata que Elias fugiu para salvar sua vida. Saiu de Israel e andou pelo deserto, até chegar a um ponto de exaustão tão grande que se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Sim, o mesmo homem que orou para que o fogo caísse do céu, agora estava orando para que sua vida chegasse ao fim. Isso é de arrepiar, porque nos mostra como o peso emocional e espiritual de uma batalha pode nos esmagar. Elias havia experimentado a glória da vitória, mas agora enfrentava a solidão do desânimo. E talvez seja aqui que muitos de nós nos identificamos, porque quem nunca já viveu uma queda brusca depois de um momento de conquista? Quem nunca sentiu o peso do cansaço depois de lutar batalhas aparentemente impossíveis? Mas é nesse ponto de fragilidade que a graça de Deus se manifesta de maneira mais doce. Elias, deitado sob a árvore desanimado, foi tocado por um anjo. O mensageiro celestial trouxe pão e água e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo." Essa cena é emocionante, porque mostra que Deus não abandona seus servos nem nos momentos de maior fraqueza. Ele não repreende Elias pela sua falta de coragem, não o acusa de ingratidão. Em vez disso, cuida dele, alimenta-o e lhe dá forças para continuar. Isso nos ensina que a misericórdia divina é maior que nossas crises e que até quando pedimos a morte, o Senhor nos dá vida. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Esse detalhe é poderoso, porque conecta a trajetória do profeta à história de Israel, como se Deus estivesse lembrando que sua missão não era apenas pessoal, mas fazia parte de algo muito maior. No monte, Elias se refugiou numa caverna, e ali ouviu a voz de Deus perguntar: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta é profundamente provocadora, porque vai além da geografia. Deus não estava apenas questionando onde ele estava fisicamente, mas onde estava seu coração, sua fé, sua esperança. Quantas vezes Deus também poderia nos fazer essa mesma pergunta? O que você está fazendo aí, nesse lugar de medo, nesse esconderijo da alma, quando eu ainda tenho planos para você? Então, vem uma das cenas mais belas e simbólicas da Bíblia. Deus disse a Elias que saísse da caverna, porque ele passaria por ali. O profeta então presenciou um vento forte e impetuoso que fendia as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto que sacudia a terra, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo ardente passou, mas o Senhor também não estava no fogo. Por fim, veio uma brisa suave, e foi nessa brisa que Elias ouviu a voz de Deus. Essa sequência é carregada de significado. Elias havia visto Deus se manifestar com fogo no Carmelo, mas agora aprendia que o Senhor também fala na sutileza, no silêncio, na calmaria. É como se Deus estivesse ensinando que não é apenas nos grandes sinais e nas demonstrações de poder que ele se revela, mas também no sussurro que alcança o coração cansado. Esse contraste entre o fogo e a brisa é uma das mensagens mais poderosas da história, porque muitas vezes esperamos que Deus haja sempre com trovões, com milagres grandiosos, com espetáculos visíveis. Mas há momentos em que Ele escolhe falar de forma íntima, quase imperceptível, apenas para aqueles que estão dispostos a ouvir com atenção. E é justamente nesse tipo de experiência que nosso coração encontra consolo, porque percebemos
que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece desabar. Elias, que havia sentido medo, solidão e vontade de desistir, agora entendia que a presença de Deus não se limita aos grandes sinais, mas também se revela no cuidado diário, no detalhe, no silêncio que traz paz. Esse episódio é um lembrete profundo para nós. Talvez você também esteja vivendo um tempo de fuga, de medo, de cansaço, em que sua oração se parece mais com um pedido de fim do que com uma declaração de fé. Talvez você esteja esperando que Deus mande fogo do céu para resolver tudo, mas Ele esteja se revelando a você na brisa suave, no detalhe, na voz que sussurra dentro da sua alma. E é exatamente aí que aprendemos que a presença de Deus não depende do cenário, mas da disposição do coração em ouvir. E agora eu quero te fazer um convite para interagir de forma simbólica. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a frase: "Eu ouço a voz de Deus na brisa suave". Essa declaração simples é uma forma de dizer que você escolhe perceber a presença divina não apenas nos grandes sinais, mas também nos detalhes sutis do dia a dia. O encontro de Elias com a brisa suave no Monte Horebe havia reacendido dentro dele uma chama que o medo e a solidão haviam quase apagado. Mas Deus não estava apenas interessado em consolar o profeta. Ele queria reposicionar Elias na missão. Quando a voz de Deus perguntou novamente: "O que fazes aqui, Elias?", não era um questionamento geográfico, mas espiritual. Aquele profeta que havia desafiado reis e multidões agora estava escondido, como se o chamado tivesse perdido o sentido. Essa pergunta ecoa como um chamado de realinhamento. Elias não poderia permanecer na caverna, pois sua história não terminava. Ali, o que Deus iria revelar a seguir seria não apenas uma resposta ao coração fragilizado do profeta, mas também um lembrete poderoso de que o Senhor não abandona seus planos por causa das fraquezas humanas. Elias, então, ouviu do próprio Deus que não estava sozinho. Ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se dobrado a Baal nem beijado o ídolo. Essa revelação foi como um choque de realidade, quebrando a sensação de isolamento que dominava o coração do profeta. Ele acreditava que era o último, o único remanescente fiel. Mas Deus lhe mostrou que sua obra não depende de um homem isolado, mas de um povo que ele preserva em segredo. Esse detalhe é precioso, porque nos ensina que mesmo quando achamos que tudo está perdido, Deus sempre tem um remanescente fiel, pessoas invisíveis aos nossos olhos, mas que estão firmes no propósito divino. Quantas vezes também nos sentimos sozinhos, pensando que ninguém mais compartilha da nossa fé ou da nossa luta? A história de Elias nos lembra que há sempre outros sustentados pela mão de Deus que caminham no mesmo propósito, ainda que não os vejamos. Depois dessa revelação, Deus deu a Elias novas instruções, mostrando que sua missão ainda não havia terminado. Ele deveria ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Essa tríplice unção era estratégica e revelava algo profundo. Deus estava levantando novos instrumentos para dar continuidade à obra. O reinado de Acabe e a influência de Jezabel não ficariam impunes, porque Jeú seria levantado como instrumento de juízo contra a casa real. O poder estrangeiro da Síria seria usado para disciplinar Israel, e ao mesmo tempo um novo profeta, Eliseu, seria treinado e capacitado para carregar o manto de Elias adiante. Esse momento marca um ponto de virada. Elias, que pensava estar chegando ao fim, agora compreendia que era parte de um plano muito maior, que se estenderia além da sua própria vida. Esse detalhe mexe profundamente conosco. Quantas vezes acreditamos que nosso papel acabou, que não temos mais forças ou relevância, quando na verdade Deus ainda nos inclui em algo muito maior que nós mesmos?
Elias, fragilizado, havia pedido a morte, mas Deus lhe deu uma nova missão. Isso nos mostra que mesmo quando nos sentimos incapazes, o Senhor nos reposiciona e nos lembra que seu plano não depende das nossas emoções do momento. Ele continua, sendo soberano, levantando pessoas, preparando novos líderes, estabelecendo novas etapas. Elias não seria mais o mesmo, mas ainda seria usado, e agora, com um entendimento renovado. Não se trata do que ele podia fazer, mas do que Deus estava conduzindo. A partir daí, Elias obedeceu. Saiu da caverna, voltou ao caminho e foi em busca de Eliseu, que estava arando o campo com 12 juntas de bois. Ao lançar o manto sobre o jovem, Elias não apenas escolheu um sucessor, mas inaugurou uma nova fase do ministério profético em Israel. Esse gesto carregava um simbolismo profundo. O manto que antes havia sido sinal de isolamento no Carmelo e de medo em Horebe, agora se tornava símbolo de continuidade, esperança e futuro. Eliseu largou tudo e seguiu Elias, mostrando que o chamado de Deus é capaz de despertar corações dispostos a deixar para trás o que parecia seguro para viver o extraordinário. Mas enquanto Elias encontrava força na continuidade do propósito, Jezabel permanecia firme em seu ódio. Sua influência sobre Acabe não havia diminuído, e juntos eles continuavam alimentando um sistema de idolatria, injustiça e perseguição contra os que ousavam se opor. Essa tensão mantém a narrativa acesa, porque mostra que mesmo com a vitória no Carmelo, a guerra espiritual ainda estava longe de acabar. Jezabel, com sua obstinação, era um lembrete vivo de que o confronto entre a idolatria e a fidelidade a Deus não se resolve em uma única batalha, mas é uma luta constante que exige perseverança. Esse contraste entre a renovação de Elias e a persistência da maldade em Jezabel nos leva a refletir sobre o quanto precisamos de constância. Porque não basta experimentar um momento de consolo ou revelação. É preciso manter-se firme diante das resistências que continuam surgindo. O inimigo não desiste facilmente, e muitas vezes a oposição se intensifica exatamente quando estamos mais fortalecidos por Deus. Elias descobriu que a missão não era sobre uma vitória isolada, mas sobre a caminhada de fidelidade, passo após passo, até que o plano de Deus se cumprisse plenamente. E aqui cabe uma reflexão muito pessoal. Quantas vezes, como Elias, acreditamos que tudo já havia acabado, apenas para descobrir que Deus ainda tinha capítulos escritos para a nossa história? Quantas vezes olhamos para nossos medos e fraquezas como o fim da linha, quando na verdade são apenas pontos de transição para algo novo que o Senhor quer realizar? O manto lançado sobre Eliseu é um lembrete de que a obra de Deus não para. Mesmo quando nos sentimos cansados, Ele sempre tem sucessores, sempre tem caminhos, sempre tem estratégias que estão além da nossa visão. Agora, eu quero que você, que está acompanhando essa história, faça um ato simbólico de fé e reconhecimento. Escreva nos comentários a frase: "Eu continuo no propósito de Deus". Essa declaração é uma forma de afirmar que, assim como Elias, você entende que ainda há uma missão a ser cumprida, ainda há um chamado a ser obedecido, e que o Senhor está no controle, conduzindo tudo conforme seu plano. O clima em Israel continuava carregado de tensão, e a cada dia ficava mais evidente que a influência de Jezabel sobre Acabe não era apenas conjugal, mas espiritual e política. Jezabel, com sua personalidade dominadora e manipuladora, havia transformado o trono de Israel em uma extensão de sua própria vontade. Acabe, frágil e indeciso, se deixava levar como um fantoche, permitindo que o coração cruel e idólatra de sua esposa ditasse as regras. Essa dinâmica de poder nos revela um detalhe profundo. Muitas vezes, o verdadeiro perigo não está apenas em quem ocupa o trono, mas em quem sussurra
ao ouvido do governante. Jezabel não precisava da coroa para governar. Ela tinha algo mais poderoso, o controle psicológico e espiritual sobre o homem que a usava. Foi nesse cenário que aconteceu um dos episódios mais sombrios da história desse casal. A trama contra Nabote, dono de uma vinha que ficava próxima ao palácio de Acabe. A narrativa bíblica é clara e perturbadora ao mesmo tempo. Acabe desejou a vinha porque queria transformá-la em horta, já que estava perto de sua casa. Ele chegou a propor comprar a terra ou trocá-la por uma melhor, mas Nabote recusou, porque, segundo a lei de Israel, a herança dos pais não podia ser vendida. Era uma questão de fidelidade, de respeito à herança que vinha de Deus. E Nabote, como homem justo, não abriria mão disso. Mas o que deveria ter terminado em um simples não, se transformou em um drama sangrento. Acabe voltou para casa abatido, deitou-se no leito e recusou-se até a comer, como uma criança mimada que não aceita ser contrariada. Jezabel, ao ver aquela cena, zombou do marido, dizendo: "Você não é rei em Israel? Levante-se, coma, alegre-se, porque eu mesma vou resolver isso para você." Essas palavras não foram apenas uma promessa, mas um prenúncio do que ela estava disposta a fazer: distorcer a justiça, manipular o sistema e eliminar um homem inocente apenas para satisfazer um capricho. E assim, Jezabel arquitetou um plano cruel. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou aos anciãos da cidade de Nabote, instruindo-os a proclamar um jejum e colocar Nabote em posição de destaque. Então, 2 homens perversos deveriam se levantar e acusá-lo falsamente de blasfemar contra Deus e contra o rei. O veredito seria imediato. Nabote deveria ser apedrejado até a morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Um homem justo, que apenas preservava a herança de seus pais, foi morto covardemente para que Acabe e Jezabel pudessem tomar posse de sua vinha. Esse episódio carrega uma carga emocional fortíssima, porque expõe de forma nua e crua como a corrupção espiritual e moral pode transformar pequenas ambições em grandes tragédias. Nabote não perdeu apenas a vida, perdeu porque havia escolhido ser fiel. E aqui a narrativa se conecta diretamente conosco. Quantas vezes também vemos pessoas justas sendo injustiçadas? Quantas vezes a mentira parece prevalecer sobre a verdade e o poder sobre a integridade? A história de Nabote é um retrato daquilo que acontece quando o coração humano se entrega à idolatria, à manipulação e ao egoísmo sem limites. Mas o detalhe mais importante está no que aconteceu depois. Assim que Jezabel soube da morte de Nabote, foi até Acabe e disse: "Levante-se e tome posse da vinha que ele se recusou a te dar, porque Nabote já não vive, mas está morto." O texto bíblico relata que Acabe levantou-se imediatamente e desceu para tomar posse da vinha, como se nada tivesse acontecido. A frieza desse gesto é chocante. Não houve luto, não houve remorso, não houve sequer uma hesitação. Acabe aceitou o presente macabro de Jezabel e assumiu para si a herança manchada de sangue. É nesse ponto que o contraste da narrativa bíblica se torna mais poderoso, porque enquanto os homens tramam na escuridão, Deus observa e nada escapa do olhar do Senhor. Foi então que ele enviou Elias novamente, dessa vez com uma mensagem dura e inescapável. Elias foi até Acabe e, diante da vinha de Nabote, declarou o juízo divino. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberão o teu sangue também. A sentença não era apenas contra Acabe, mas também contra Jezabel, cuja morte seria ainda mais brutal. Os cães a devorariam junto ao muro de Jezreel. Essas palavras ecoaram como um trovão, revelando que por mais que os homens tentem se esconder atrás de manipulações e injustiças, a justiça de Deus sempre se manifesta. E aqui somos levados
a refletir sobre algo essencial. Até que ponto o poder e a ganância podem corromper o coração humano? Jezabel transformou a injustiça em estratégia política e Acabe se tornou cúmplice ao aceitar calado o sangue derramado. Essa dinâmica nos mostra que quando abrimos espaço para a idolatria e para a corrupção moral, cedo ou tarde nos tornamos reféns do próprio mal que escolhemos alimentar. Nabote morreu como justo, mas Acabe e Jezabel ficaram marcados como símbolos eternos da perversidade que se levanta contra Deus. Essa história é perturbadora, mas também necessária, porque ainda hoje vemos ecos dela em muitas situações. Inocentes sendo calados, injustiças sendo praticadas, o poder sendo usado para esmagar o fraco. Mas a mensagem central é clara: Deus não se deixa escarnecer. Pode parecer que o mal triunfa por um tempo, mas o juízo sempre chega porque o Senhor é justo. E agora eu quero que você, que está acompanhando essa narrativa intensa, faça um ato simbólico de participação. Escreva nos comentários a frase: Deus é justo. Essa declaração simples, mas poderosa, nos une em torno da verdade eterna de que a justiça do Senhor prevalece, mesmo quando tudo parece estar perdido. Quando Elias se colocou diante de Acabe na vinha de Nabote, a atmosfera mudou completamente. Até aquele momento, o rei tinha se sentido intocável, protegido pelo poder da coroa e pela astúcia cruel de Jezabel. Mas a presença do profeta trouxe à tona a realidade que ele não queria encarar. O trono não o tornava imune ao julgamento divino. Elias, sem medo e sem bajulação, proferiu palavras que ecoaram como sentenças irrevogáveis, atingindo o coração de Acabe com a força da verdade. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali também lamberão o teu sangue. Essas palavras não eram apenas uma profecia, mas um decreto celestial que arrancava de Acabe qualquer ilusão de segurança. Imagine o impacto dessa cena. O rei, cercado de soldados, de riquezas e de glória, se via diante de um homem simples, vestido com roupas rústicas, mas que carregava em seus lábios a voz do próprio Deus. Não havia como fugir, não havia como contra-argumentar. Elias não falava por si mesmo, mas pelo Altíssimo, e isso tornava suas palavras mais afiadas que qualquer espada. Jezabel, que tramara em segredo, também não escapou do juízo. A sentença contra ela foi ainda mais dura e gráfica. Os cães devorariam seu corpo junto ao muro de Jezreel, e não haveria sepultura honrosa. Para uma rainha acostumada a luxos, poder e culto, esse destino era o retrato mais humilhante e degradante possível. Esse anúncio não foi feito em particular, mas diante do povo e dos líderes que testemunhavam a injustiça. Deus estava expondo publicamente aquilo que muitos já suspeitavam, que o trono de Israel havia sido corrompido pelo sangue inocente, pela idolatria e pela manipulação. E aqui vemos uma verdade que ainda hoje se repete. Quando a maldade parece triunfar nos bastidores, Deus traz tudo à luz. Nenhum segredo, nenhuma mentira, nenhuma trama escapa dos olhos do Senhor. O que é feito em oculto sempre será revelado. O mais surpreendente é a reação de Acabe. Ao ouvir a sentença, ele não reagiu com fúria contra Elias, como seria de se esperar de um rei acostumado a esmagar seus opositores. Em vez disso, o peso das palavras o atingiu de uma forma inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, Acabe se quebrou. Ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, jejuou e se humilhou diante de Deus. Essa atitude pode até parecer contraditória, diante de tudo o que ele havia feito, mas nos mostra um aspecto profundo da justiça divina. Até mesmo o pior dos reis pode encontrar espaço para arrependimento. E mais, Deus levou em conta essa atitude. O texto bíblico relata que o Senhor disse a Elias que adiaria o juízo pleno sobre a casa de Acabe, porque ele havia se humilhado.
Isso não anulou a sentença, mas mostrou a misericórdia de Deus diante do arrependimento sincero, ainda que tardio. Essa parte da narrativa é de arrepiar, porque nos lembra que a graça divina está sempre disponível para quem escolhe se quebrantar, mesmo quando já parece tarde demais. E aqui somos convidados a refletir. Quantas vezes também nos sentimos indignos, como se nossas falhas fossem grandes demais para receber perdão? A história de Acabe nos mostra que o coração contrito ainda move a misericórdia de Deus. Mas não podemos ignorar Jezabel. Enquanto Acabe, mesmo que momentaneamente, se dobrou diante do Altíssimo, Jezabel permaneceu endurecida. Ela não se arrependeu, não se quebrou, não mostrou remorso. Sua postura revela um coração insensível, obstinado em permanecer no erro, mesmo diante da evidência do juízo. Essa diferença entre o rei e a rainha é um retrato vivo do contraste entre um coração que, mesmo corrompido, ainda encontra espaço para reconhecer sua falha e outro que insiste até o fim no caminho da rebeldia. E é justamente essa diferença que vai marcar o desfecho trágico de Jezabel. Esse episódio mexe profundamente conosco porque nos mostra duas possibilidades diante da correção de Deus: a humilhação que abre portas para a misericórdia ou o endurecimento que leva à destruição. Acabe e Jezabel são dois retratos de reações humanas diante da mesma sentença. E é impossível não refletir sobre qual caminho temos seguido em nossas próprias vidas. Diante das advertências de Deus, temos nos quebrado ou endurecido ainda mais? Essa é a pergunta que a história nos faz, não como acusação, mas como convite ao arrependimento. E talvez esse seja o momento perfeito para você, que está acompanhando essa narrativa, participar de forma simbólica e declarar sua escolha. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho a humildade diante de Deus. Essa frase é mais do que palavras. É um compromisso espiritual, um lembrete público de que preferimos seguir o caminho do quebrantamento em vez da soberba. A cena final da vida de Jezabel é uma das mais fortes e perturbadoras de toda a Bíblia, carregada de simbolismo e marcada por um contraste brutal entre a altivez da rainha e o juízo inevitável que finalmente alcançou. Depois da morte de Acabe, Jezabel ainda tentou manter sua postura de autoridade como se nada pudesse derrubá-la. Orgulhosa, vaidosa e altiva, ela não demonstrava arrependimento, não recuava em suas práticas de idolatria, nem abria mão do espírito de manipulação que sempre a acompanhara. E é nesse estado de soberba que ela enfrentou o momento mais temido, a chegada da profecia de Elias em sua plena execução. A narrativa bíblica nos leva até Jezreel, onde Jezabel, já mais velha, sabia que seu fim estava próximo. Jeú, o comandante que havia se levantado contra a casa de Acabe, marchava em direção ao palácio. Ela, em vez de se humilhar, escolheu se maquiar, arrumar-se como uma rainha e se colocar à janela, olhando de cima com o mesmo ar de desafio que sempre carregou. Essa cena é emblemática, porque mostra que até o último instante, Jezabel tentou sustentar uma aparência de poder, como se a vaidade fosse capaz de mascarar a realidade do juízo que se aproximava. Imagine o impacto dessa imagem. Uma rainha, altiva, com o rosto pintado, adornada em suas vestes, encarando de cima o homem que vinha como instrumento de julgamento. Ela não se rendeu, não pediu perdão, não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, ousou desafiar Jeú com palavras carregadas de ironia e desprezo. Mas sua voz não tinha mais autoridade. Sua presença já não intimidava. Jeú não a via como uma soberana, mas como um símbolo da idolatria e da corrupção que precisavam ser extirpadas de Israel. Foi então que Jeú, olhando para os eunucos que serviam Jezabel, deu uma ordem simples e direta: lançai-a daí abaixo. E, sem hesitar, aqueles que antes a serviam a jogaram da janela.
O corpo da rainha despencou e se despedaçou no chão, seu sangue respingando nas paredes e nos cavalos, que em seguida a pisotearam. Essa cena, por mais gráfica e dura que pareça, é o retrato literal da profecia de Elias se cumprindo diante dos olhos de todos. A mulher que havia derramado o sangue de Nabote, que havia perseguido os profetas de Deus, que havia manipulado e corrompido o rei, agora experimentava a mesma violência que havia semeado. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Depois que Jeú entrou no palácio e comeu, ordenou que Jezabel fosse sepultada, afinal era filha de rei. No entanto, ao irem procurar seu corpo, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o resto, exatamente como havia sido profetizado anos antes por Elias. O destino de Jezabel foi a confirmação pública e inegável de que a palavra de Deus nunca falha e que nenhuma posição, riqueza ou manipulação pode anular o juízo divino. Esse desfecho nos faz refletir profundamente. Jezabel viveu a vida inteira acreditando que poderia controlar pessoas, circunstâncias e até mesmo o destino. Mas diante da soberania de Deus, todo esse controle era uma ilusão. O fim da rainha é um lembrete de que a vaidade, a idolatria e a soberba, por mais sedutoras que pareçam, sempre conduzem à ruína. Sua morte não foi apenas a queda de uma mulher poderosa, mas o símbolo do que acontece com todo o coração endurecido que insiste em desafiar o Altíssimo até o fim. É impossível não olhar para essa cena sem sentir um misto de temor e reflexão, porque, de certa forma, Jezabel representa não apenas uma personagem histórica, mas também um padrão espiritual que continua existindo. O espírito da rebeldia contra Deus, da manipulação, da idolatria e da vaidade que insiste em se colocar no centro. E assim como aconteceu com ela mais cedo ou mais tarde, esse espírito é confrontado e derrotado pelo juízo divino. E talvez essa seja a grande lição desse episódio. Não importa o quanto alguém tente sustentar sua imagem, não importa o quanto aparente ter poder, sem a presença de Deus, todo o império humano é frágil e passageiro. Jezabel confiou em sua beleza, em sua influência e em sua manipulação, mas nada disso foi capaz de salvá-la quando a palavra de Deus se cumpriu. Essa história nos mostra que a verdadeira segurança não está em aparência, riqueza ou posição, mas em um coração humilde diante do Criador. Agora, eu quero convidar você a refletir junto comigo. Diante de tudo o que vimos sobre a queda de Jezabel, qual caminho você tem escolhido? O da aparência que esconde a realidade ou o da verdade que liberta? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho a humildade diante de Deus. Essa frase é simples, mas é uma declaração poderosa de que você não quer seguir o caminho da soberba que leva à destruição, mas sim o da submissão que conduz à vida. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. Talvez, em algum momento, você tenha se visto refletido no orgulho de Acabe, na manipulação de Jezabel, ou até no silêncio de quem testemunha a injustiça e hesita em agir. E se isso tocou o seu coração, saiba que não foi por acaso. Essa palavra veio até você hoje para lembrar que Deus ainda fala, ainda corrige e ainda chama os corações para perto dele. Por isso, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal. Se essa mensagem fez você sentir algo diferente, se trouxe reflexão ou despertou fé, não deixe para depois. Aqui nós revelamos histórias ocultas da Bíblia, trazendo verdades que transformam, despertam e fortalecem a vida. Ao se inscrever, você não estará apenas acompanhando um conteúdo, mas fazendo parte de uma comunidade que busca, a cada vídeo, mergulhar mais fundo no poder da palavra de Deus. E mais, eu quero que você declare publicamente a sua fé nos comentários. Escreva: eu recebo.
Essas duas palavras simples são uma confissão poderosa, uma forma de dizer que você não apenas ouviu essa mensagem, mas a tomou para si, deixando que ela produza fruto no seu coração. Imagine dezenas, centenas de pessoas comentando isso junto com você. Uma corrente de fé que se fortalece a cada declaração. Não se esqueça também de deixar o seu like. Esse gesto pequeno faz uma diferença enorme, porque ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir exatamente essa palavra hoje. O seu clique pode ser a chave para que outra vida seja impactada pela mesma mensagem que tocou você. E antes de sair, não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela esperando por você. Ele traz outra história poderosa da Bíblia, cheia de revelações que vão falar ainda mais fundo com o seu coração. Clique agora, continue essa jornada comigo e descubra como cada detalhe da palavra pode transformar a sua vida de maneira única e surpreendente. Essa é a sua hora. Inscreva-se, comente, eu recebo, deixe o seu like e venha comigo assistir o próximo vídeo que já está na tela.